Olá, sétimo ano. Como vocês sabem, nossas aulas vão ser por aqui agora, nossas videoaula, né? Hoje eu vou falar sobre o present continuous e o plural of nouns, que são os plural dos substantivos, tá? A gente já falou sobre esses dois temas na sala de aula, porém eu tô reforçando aqui para ficar mais fácil de vocês fazerem os exercícios que eu vou passar para vocês em arquivo e terminar os exercícios do livro, que eu quero que vocês completem o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, tá? Que depois eu vou passar a correção para vocês. Aí, vamos lá. O present continuous, como eu já havia falado para vocês, é usado para expressar a situação que está em continuidade, em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo, que ainda não terminou. Quando eu falo, eu estou caminhando todas as manhãs. Eu estou falando que é uma coisa que ainda está acontecendo, uma coisa que não parou de acontecer. Só que sempre vai usar na estrutura o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, que é o verbo estar no caso, e depois o verbo principal, que é o verbo de ação no gerúndio. O nosso gerúndio a gente usa o NDO, né? O ando, endo, indo. Só que em inglês só existe um, que é o ING. Então os verbos eles vão terminar com ING, ok? Então a estrutura sempre vai ser o sujeito, que é aquele que faz a ação, o verbo to be no presente, que é o is, ou are, ou am, e o verbo principal com ING no final. E o complemento, tá? Então aqui, ó. No exemplo, she is studying English now, ou seja, ela está estudando inglês agora, ou seja, é uma coisa que está acontecendo, tá? Então, ela usou o sujeito, que é o she, ela, o is, que é o verbo to be, a gente usa o is aqui porque o sujeito está no singular, se o sujeito está no singular, a gente usa is, se o sujeito estivesse no plural, se fosse they, por exemplo, que é eles, a gente usaria are, tá? O verbo principal, que é o verbo study, com ing no final, e o complemento, ok? Então, vamos lá. Nas formas negativas e interrogativas, é bem facinho, tá? É só acrescentar e mudar a posição. Primeiramente, na forma negativa, a gente só vai acrescentar o not depois do verbo to be. Então, se fosse aqui, you are studying for the test. Fica aí na forma negativa, eu botei you are not. O not, ele vem sempre entre o verbo to be e o verbo de ação, ok? Então, todas as vezes que você for passar para a forma negativa, você vai fazer esse esquema. Colocar um not depois do verbo to be, tudo bem? Na forma interrogativa, mais fácil ainda. Na forma interrogativa, eu não vou precisar acrescentar nada. Eu vou só inverter as duas primeiras palavras, que no caso é o sujeito e o verbo to be. Então, ao invés de ficar you are, vai ficar are you, ok? Então, eu só inverti os dois e botei o ponto de interrogação no final, que eu não posso esquecer, porque sem um ponto de interrogação não há uma frase interrogativa, ok? Então, vamos lá. Terminamos o present continuous. Agora vamos pro plural of nouns, que é o plural do substantivo, tá? Plural do substantivo, como nosso plural, é só a regra geral, né? Acrescentar o S no final. Igual aqui, ó. Car, que é carro, virou cars, tá? Boy, que é garoto, virou boys. Book, que é livro, virou books, ok? Então, eu só acrescentei o S. Essa é a regra geral. Porém, há algumas exceções, que são quando o substantivo terminar com Y e for precedido de consoante, for precedido de consoante, tira-se o Y e acrescenta o IES no final. Então, aqui, ó, butterflies tem o Y e antes desse Y tem uma consoante, que é a consoante L. Então, para eu passar para a forma do plural, eu vou retirar o Y e acrescentar IES, tá? Butterflies, tá? Mesma coisa aqui, ó. City. City termina com Y e antes do Y tem um T, que é consoante. Então, no plural fica cities. Eu tirei o Y. Isso só quando tiver uma consoante antes do Y. Agora, quando tiver uma vogal
Igual o exemplo do boy aqui, termina com Y, mas antes tem uma vogal, a vogal O. Então, por isso eu não retiro nada, eu só acrescento S. Vai fazer parte da regra geral, ok? Aí, vamos lá. Segunda regrinha. Nos substantivos terminados com F ou F, ele vai ser substituído por B ou V, com S no final, tá? Aqui, life. Life termina com F no final. Então, ao invés de life, vai ficar lives, tá? Porque foi plural. Então, quando vai pro plural, eu retiro o F e boto Vs no final, ok? Igual aqui, ó, knife, que tem o F no final. Eu retirei o F e botei o Vs, knives, tá? E wife, eu tirei o F e botei o Vs, vai ficar wives, ok? E também tem a situação de quando os substantivos são terminados com S, SH, CH, X, Z e O. Nessas situações, a gente só vai acrescentar o ES, não só o S, tá? Igual aqui, glass. Glass já tem 2 S no final, não tem por que eu botar mais um S no final, não vai ficar esquisito, né? Então, a gente acrescenta o ES, que vai ficar glasses. Desculpa, a mesma coisa nos outros. Então, é isso, gente. Desculpa novamente. Vamos fazer os exercícios que eu vou mandar pra vocês e a gente faz as correções. Beijinho.